Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varelli e esse é o videocast Em Detalhes. E aqui você já sabe, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje, excepcionalmente, a gente está fazendo esse Em Detalhes ao vivo nessa segunda-feira, dia 8 de abril de 2024. A gente continua falando dessa história, essa treta, vamos colocar nesses termos, entre o Elon Musk, o bilionário, dono do X, ou Twitter, como muitos gostam de dizer, muitos, Chico Pinheiro, na verdade, o X, o antigo Twitter. O Elon Musk ameaçou o ministro Alexandre de Moraes, vocês devem ter acompanhado nesse final de semana também. No ICL Notícias, primeira edição, a gente conversou bastante a respeito disso, e no Desperta com Leandro Demore também. E aí, o ministro Alexandre de Moraes, reagiu e incluiu o Elon Musk no inquérito das milícias digitais. A gente vai conversar sobre tudo isso agora, pegar todos esses detalhes, entender de onde surgiu tudo isso. Eu vou conversar com o jornalista Igor Mello, que é repórter aqui do ICL Notícias, inclusive da coluna da querida Juliana Dalpiva. Igor, obrigada por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo ao Em Detalhes. Prazer falar contigo. Oi, Gabi. Bom dia, prazer também estar aqui com você. Bom dia para a comunidade CL. Vamos lá destrinchar essa treta, como você falou. Eu acho que é a melhor palavra mesmo para o que está acontecendo. É a treta mesmo. Igor, vamos lá então. Como é que surgiu, né? De onde surgiram esses ataques contra o Alexandre de Moraes pelo Elon Musk? Qual que é a origem, a semente dessa treta toda? Então, essa semana, um escritor e jornalista americano que é ligado ao Elon Musk começou a divulgar um material que eles estão chamando de Twitter Files. Inclusive, esse termo já tinha sido abraçado pelos bolsonaristas lá em 2022, né? E agora voltaram a utilizar. Que basicamente foi a publicação de trechos de e-mails do então diretor jurídico do Twitter aqui no Brasil, antes da compra pelo Elon Musk, tratando dessas demandas judiciais de suspensão de conteúdo, de remoção de contas por parte das autoridades brasileiras, principalmente o Alexandre de Moraes, né, que acabou centralizando muito isso por conta dos inquéritos no STF e da presidência do TSE. Então, assim, isso foi publicado durante a semana e agora, no sábado, o Elon Musk iniciou uma ofensiva mesmo contra o Alexandre de Moraes, marcando ele em publicações e perguntando por que ele estava fazendo tanta censura no Brasil, afirmando que poderia deixar de cumprir decisões judiciais já expedidas, por exemplo, reativando esses perfis que foram deletados, inclusive até recomendando aos usuários que usassem VPN para acessar o X, né, agora o ex-Twitter, porque essas restrições valem só no território brasileiro. Então, se você usa uma VPN levando a sua conexão para outro país, você consegue ver esses perfis, por exemplo. Então, esse eu acho que é o resuminho muito básico que a gente consegue fazer. Muito bom, para a gente entender pelo menos a origem de onde veio isso. E aí começou uma briga realmente de Twitter ali, né? O Elon Musk provocando, atacando diretamente o ministro Alexandre de Moraes. E aí a gente entra de fato numa resposta do ministro nesse último domingo. Aí eu quero entender contigo como é que foi essa decisão determinando que a conduta do Elon Musk, o empresário, seja investigada, e também sobre a inclusão no inquérito das milícias digitais. E aí eu acho que vale a pena também dar uma explicada para as pessoas entenderem, porque a gente está falando de ações orquestradas nas redes quando a gente está falando desse inquérito, né? Então, como é que o Elon Musk entra nesse inquérito também? Agora, na noite de ontem, né, o ministro Alexandre de Moraes proferiu uma decisão onde ele determina a inclusão do Elon Musk como um dos investigados nesse inquérito das milícias digitais, né, que para o pessoal entender, é meio que um inquérito mãe dessas investigações sobre a atuação do bolsonarismo, inclusive para o golpe de Estado, para a tentativa de golpe de Estado, né, que eles estavam articulando no final do governo Bolsonaro e culminou no 8 de janeiro, que também está sendo investigado aí. E também definindo, assim, determinando que que o Twitter e ele não descumprissem decisões judiciais já proferidas sob pena de multa diária, assim, é uma multa pesada, é R$ 100.000 por conta reativada. Eu até ontem, no meio dessa correria, estava levantando isso,
e a gente tem cerca, assim, de pelo menos 20 contas de pessoas influentes da extrema-direita brasileira que foram excluídas, foram, no caso, suspensas, né? Elas não podem ser vistas no Brasil por ordem do STF. Então, assim, a gente está falando aí, se ele reativasse todas, de algo como R$ 2 milhões por dia de multa. Então, é um valor relevante, assim. E também determinou que haja abertura de um novo inquérito para investigar se o Elon Musk está agindo dolosamente em conjunto com essas outras figuras investigadas para obstruir a justiça e, enfim, colaborar, né, com essa difusão sistemática de notícias falsas que afetou a democracia brasileira nos últimos anos. Assim. Então, muita gente estava especulando que o Alexandre de Moraes pudesse simplesmente determinar o bloqueio do X em caso de desrespeito às decisões. Ele seguiu um caminho do meio, que é tomar uma decisão de força, mas que não é tão extrema. E agora a gente vai ter que aguardar o que o Elon Musk e o X vão fazer, né? Justamente, eu acho que vale a pena você entrar nesse ponto, porque quando existia essa especulação, existia um receio muito grande, principalmente por parte dos progressistas, de que de fato o Moraes acabasse inflamando a base bolsonarista, né? De que, por exemplo, proibisse o X, né? O Twitter aqui no Brasil, e aí de fato ele acabou indo ali para o meio termo. Queria entender isso também, porque à medida que ele tomou essa decisão, ele acabou se adiantando, né? Os perfis não tinham voltado ainda, mas ele já colocou, já determinou previamente essa multa diária, que, como você falou, é uma multa bem salgada, né, de R$ 100.000, por perfil, se a plataforma desobedecer a qualquer ordem da justiça brasileira. Então, na verdade, ele se adiantou e já tomou essa medida previamente, né? Eu acho que ele quis criar um constrangimento, né, assim, financeiro mesmo, para que isso não ocorresse, assim. O Elon Musk trucou de alguma forma, falou que, olha, não vou respeitar mais as decisões, e o movimento dele foi, então, se você vai desrespeitar, você sabe que você vai ser punido, porque nas decisões você tinha a ordem de suspensão, mas não tinha essa multa diária, né? Pelo menos assim, não em todas. Então, quando se cria essa condição geral, você acaba inibindo esse comportamento de certa forma. O Twitter sabe que vai ter um custo relevante, né? Assim, por mais que a gente o real aí valha cada $1 valha R$ 5, a gente está falando de alguma coisa como US$ 500.000 por dia, só nesses 20 perfis que eu falei. Então, assim, não é um valor desprezível para nenhuma empresa, por mais que seja uma empresa bilionária, gigante, a gente está falando, se ele deixasse isso um mês em descumprimento, por exemplo, seria um valor bastante relevante. Então, eu acho que foi criar esse constrangimento mesmo, de alguma forma. Eu acho importante até você colocar o quanto isso é relevante, porque obviamente aqui a nossa audiência acompanhando a nossa conversa diz: mas o Elon Musk é bilionário, então na verdade é uma multa pequena se você for levar em consideração o patrimônio do Elon Musk. Mas eu acho que vale a pena a gente entrar aqui nessa discussão. A gente estava conversando até nos bastidores antes de começar o Em Detalhes sobre o quanto o Elon Musk ele está muito preocupado com os negócios dele. Então, tudo isso é estratégia. Acho que vale aqui a gente entrar então no aspecto do quanto, já que a gente está falando dos negócios do Elon Musk, o quanto o Elon Musk passou a atuar de forma coordenada com a extrema-direita mundial, e isso, na verdade, não é por acaso, né? Ele tem um interesse ali. Então, eu queria que você explicasse aqui, acho que vale muito a pena. A gente vai entrar também nos aspectos das eleições americanas, né? Do quanto o Donald Trump é interessante, né? Seria interessante para o Elon Musk que ele vencesse as eleições. Então, quero te ouvir sobre isso, Igor, por favor. Eu acho só um pouquinho a gente precisa dar um panorama de quem é o Elon Musk, né, no mundo dos negócios, assim. Por O Elon Musk é um dos homens mais ricos do mundo, assim, já foi, inclusive, o homem mais rico em dado momento nesses levantamentos da Forbes. E a principal, ele tem várias empresas, né, comprou o X, né, em 2022, mas o grande negócio dele é a montadora Tesla de carros elétricos, né, que foi pioneira, enfim, liderou esse mercado de carros elétricos durante muito tempo. A Tesla enfrenta um momento complicado, assim, até estava levantando isso
na Nasdaq, que é a bolsa de negócios digitais dos Estados Unidos, o valor das ações da Tesla caiu mais de 37% desde outubro. Isso porque ela vem enfrentando uma concorrência cada vez mais ferrenha de outras montadoras, principalmente chinesas, como a BYD, né, que anunciou um investimento de dezenas de bilhões de reais no Brasil recentemente, nesse setor de carros elétricos. No ano passado, a empresa já não conseguiu entregar os resultados que estavam previstos. Então, por exemplo, os dividendos para os acionistas ficaram abaixo do que estavam previstos, e o próprio Elon Musk já admitiu que esse ano de 2024 tem a perspectiva de que o crescimento de vendas da Tesla caia significativamente. Então, assim, a perspectiva para a empresa não é boa em 2024. Soma-se a isso, ele comprou o Twitter na época, né, por 44 bilhões de dólares. Assim, a gente fala, porque o patrimônio dele é de centenas de bilhões de dólares. Ok, mas a gente precisa lembrar que, no caso desses bilionários em geral, eles não têm isso numa conta bancária, não é dinheiro na mão. Isso vai muito sobre ter, ter ações de empresas, das próprias empresas, inclusive. Então é algo muito volátil. Como as empresas dele estão perdendo muito valor de mercado, ele acaba perdendo. A gente viu isso com o Ike Batista aqui, né? Que deixou de ser um patrimônio de, sei lá, 8 bilhões de reais para muito menos do que isso em questão de meses. Ele teve que pegar um empréstimo de 13 bilhões de dólares na época para comprar o Twitter, com vários dos maiores bancos do mundo. E assim, 13 bilhões de dólares é muito dinheiro para qualquer um, inclusive para estados, né? Se a gente vê o FMI emprestando muito menos que isso para países grandes, como a Argentina, enfim. E essa dívida não foi paga ainda, porque os resultados do X, agora antigo Twitter, são bem piores do que eram na época que ele comprou. Inclusive, esses bancos estão classificando já essa dívida como uma dívida com chance significativa de calote. E aí, assim, esse empréstimo foi garantido em parte com ações da Tesla, que também estão caindo. Então, assim, você gera um efeito cascata aí. E, por fim, diante desse cenário todo ruim, além de tudo, tem um negócio dele também, que tem muita visibilidade, não representa tanto financeiramente, mas é uma aposta, que é a SpaceX, a companhia de negócios espaciais dele, que lança foguetes, satélites e tudo mais, que também está enfrentando um problema com o governo Biden, porque a atual administração da NASA tende a diminuir os contratos. Ele hoje em dia já é o segundo maior fornecedor da NASA, e existe um movimento de reduzir esses contratos com a SpaceX. Então é todo um contexto dos negócios dele passando por dificuldades. Não me parece coincidência que, diante desse contexto, ele faça essa aproximação maior com a extrema-direita, inclusive renegando algumas posições que ele próprio sempre teve, porque ele se coloca como um libertário, né? Alguém que defende uma desregulação absoluta por parte do Estado no campo dos negócios e tudo mais. E ele veio cobrar recentemente, por exemplo, que o governo americano proíba as importações da BYD e de outras montadoras chinesas de carros elétricos, que é uma medida protecionista, claramente. Nesse sentido, a eleição do Donald Trump agora esse ano seria estratégica para os interesses do Elon Musk, porque o Trump travou essa guerra comercial com a China, restringiu importações de produtos chineses, determinou que empresas, inclusive americanas, que tinham fábricas na China, trouxessem de volta esses empregos para os Estados Unidos sob pena de punições, enfim. Seria um movimento que, para ele, se acontecesse novamente, seria interessante para dificultar a entrada desses produtos chineses nesse mercado de carros elétricos. Então, assim, eu acho que essa movimentação dele em relação à extrema-direita, inclusive aqui no Brasil, está ligada muito a isso, sabe? Exatamente. E aí a gente tem as eleições americanas também, né? As eleições estadunidenses chegando aí. E tem uma ofensiva, me parece, né? Que é tudo. Até a Juliana Dalpiva, inclusive, hoje de manhã, no ESL Notícias Primeira Edição, estava falando sobre o Fernando Serimedo, né? Que é um agente também que interferiu, assim, à medida que compartilhou, né? Que fez um vídeo falando de fraude nas urnas brasileiras, interferiu nas eleições brasileiras, né? Incendiou um golpe aqui no Brasil e também trabalhou pelas eleições de Javier Milei na Argentina. Da mesma forma, o Elon Musk, né, também fomentando a base bolsonarista, que está utilizando os discursos, inclusive
me lembrou muito o 7 de setembro de 2021, o Jair Bolsonaro, então presidente, dizendo que não ia mais cumprir nenhuma decisão judicial que viesse do Alexandre de Moraes. Depois precisou colocar o rabinho entre as pernas e falar: olha, Temer, me ajuda aqui, porque na verdade eu acho que passei um pouco do limite, então me ajuda aqui a dialogar para não ter nenhum tipo de resposta do Supremo Tribunal Federal. Mas me parece que está muito, realmente, até no discurso, muito alinhado com a extrema-direita nesse sentido, e Donald Trump segue nesse mesmo caminho, né, Igor? Ah, sem dúvida, né? Durante o governo Trump e o governo Bolsonaro, houve uma tentativa de criar assim, essa liga dos autocratas, né? De extrema-direita, que incluía o Trump, o Bolsonaro, o Viktor Orbán na Hungria, o Benjamin Netanyahu em Israel, o governante também da Polônia, que é outro governo de extrema-direita bastante problemático, que tenta, assim como o Bolsonaro queria que restringir a independência do judiciário, enfim, outros governos menos expressivos. Agora a gente tem o Javier Milei na Argentina, tem o Bukele também na América Central, que é um outro autocrata, né, com essa mesma característica. Existe, assim, a extrema-direita tem criado mecanismos de interlocução para formalizar isso. Um deles, por exemplo, é o CEPAC, que é um congresso de liderança de extrema-direita, que inclusive o Eduardo Bolsonaro abraçou para trazer para o Brasil. Né? As versões brasileiras são organizadas por ele e reúnem todas essas celebridades da extrema-direita brasileira. Eu acho que assim, o Brasil acaba tendo um papel central aí, porque, embora muitas vezes nós mesmos não tenhamos essa noção, o Brasil é um país hoje muito importante na ordem mundial, provavelmente a grande liderança do sul global, né, porque é o único país que reúne simultaneamente uma importância econômica e política grande, é uma democracia, que não acontece com outros países dessas lideranças do sul global, como China, como Rússia, mesmo a Índia é uma democracia, mas está muito mais próxima dessa liga dos autocratas do que o Brasil. Ao mesmo tempo, tem isso que eu estava falando no começo, né? Por conta de questões econômicas e tudo mais, tomar um prejuízo no Brasil não afeta negócios de pessoas como Musk de uma forma decisiva. Acaba que você pode testar as águas aqui, né? Diferente, por exemplo, da União Europeia, que é outro lugar onde essas regulações de redes sociais são bastante avançadas, bem mais que aqui, inclusive. A gente vê toda hora as big techs tomando multas bilionárias lá na Europa, e lá sim faz os cofres dessas empresas sangrarem, né? Então, o Brasil vira esse campo de batalha muito por isso também. Muito bom, Igor. Eu acho que vale a pena a gente falar também sobre como a Anatel, inclusive, está de prontidão caso precise retirar o X do ar. A gente não sabe realmente se isso vai acontecer, até porque existe essa expectativa por parte dos bolsonaristas e do próprio Elon Musk também. Essa retirada do X do ar seria entregar justamente esse discurso de vitimismo muito alinhado com o bolsonarismo. Agora, a gente tem um debate que é muito urgente, que ficou ainda mais forte com essa treta entre o Moraes e o Elon Musk, que é a regulamentação das redes sociais e das big techs. Inclusive, o advogado-geral da União, o Jorge Messias, chegou aí para as redes sociais, para o próprio X, para falar a respeito disso, dizendo que a gente não pode estar numa sociedade em que bilionários cheguem, bilionários, né, com domicílio no exterior, inclusive, cheguem nas redes sociais e que tenham controle sobre isso, no caso que a gente está falando aqui do Elon Musk, mas que tenham condições de violar o nosso Estado de Direito, né? Descumprir ordens judiciais brasileiras, ameaçar autoridades brasileiras também. Então, eu queria te ouvir sobre isso, principalmente porque a gente teve a discussão do PL 2630, o PL das fake news, que acabou não indo para frente. O quanto isso tudo que aconteceu nessa última semana, e principalmente no final de semana, pode antecipar a regulamentação das redes, o julgamento a respeito disso? Eu acho que tem uma chance maior da gente antecipar isso pelo lado do STF, né? Porque esse projeto no Congresso não foi à frente, ele sofreu uma oposição muito forte dos bolsonaristas, mas na verdade ele não foi à frente por causa do Centrão.
que acabou sendo pressionado barra cooptado por essas big techs, que tem, obviamente, né, uma condição financeira de atuar muito grande. A gente teve, inclusive, campanhas de desinformação bancadas pela associação dessas big techs aqui no Brasil. O Google colocando na homepage do Google, google.com.br, um manifesto que trazia uma série de críticas e de desinformação mesmo sobre o tema. Enfim, eles atuaram de uma forma bastante contundente para evitar que isso acontecesse, e acaba que essa pressão enfim, o poderio financeiro que elas podem também oferecer fez com que o Centrão pulasse do barco em algum momento, ali, pelo menos uma parte dele. Até a nossa colega, a Carolina Brígido, que é colunista do UOL, publicou agora de manhã uma nota interessante dizendo que no STF já se discute antecipar esse julgamento, porque o STF colocou isso em pauta, tem 2 ações lá sobre o Marco Civil da Internet e a regulamentação da ação das Big Techs no Brasil, mas isso foi tirado de pauta na expectativa de que o Congresso votasse o PL das fake news, porque se entendeu, até numa negociação com os presidentes das casas e com o governo, de que seria melhor que essa regulamentação viesse via Congresso do que via STF. Acabou que isso não aconteceu, não vejo clima para que essa discussão volte de uma forma saudável no Congresso nesse momento, e talvez realmente isso seja antecipado no STF, até porque a gente precisa também colocar em contexto o seguinte, né? O STF hoje tem um espírito de corpo também relevante. Desde o 8 de janeiro, principalmente, a gente tem visto os ministros atuarem de uma forma muito uníssona no que diz respeito a defender o tribunal. A gente tem um ministro sendo atacado pessoalmente por um bilionário estrangeiro. Certamente isso dentro do STF não deve estar sendo bem visto, né? E, de alguma forma, dar uma resposta também nesse sentido evita com que o STF fique entrincheirado. A gente pode lembrar, por exemplo, do caso do Telegram durante as eleições, que é um aplicativo de mensagens russo que se vale muito dessa bandeira ideológica de não ter nenhum tipo de regulamentação. A gente tem todo tipo de conteúdo criminoso circulando no Telegram. A própria articulação para o 8 de janeiro ocorreu muito por lá. Eu mesmo cheguei a fazer reportagem sobre isso, né? Inclusive, durante o 8 de janeiro, as orientações eram dadas do que fazer, para qual prédio ir, etc., pelo Telegram. Mas quando o STF bateu o pé e falou, olha, o STF e o TSE, que acabam nesse sentido atuando da mesma forma, vamos tirar do ar, o Telegram recuou, nomeou representantes no Brasil e começou a dialogar com as autoridades, coisa que não vinha acontecendo. Então, talvez uma medida de força do conjunto do STF também ocorra por isso, sabe? Muito bem, Igor Melo, eu acho que a gente fez um bom resumo de contexto, de como que a gente chegou até aí, o que a gente deve ter daqui para frente, inclusive a gente vai com certeza continuar acompanhando, a gente tem os bolsonaristas bastante organizados, até para pedir um suposto pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, mas esse é o momento, inclusive essa resposta é o momento que ele demonstra o quanto as instituições estão fortes para responder a respeito disso, né? Alguém, como a gente está conversando aqui, fora do Brasil, um bilionário ameaçando a nossa democracia, né? Vamos colocar nas palavras corretas aqui. Quero te agradecer muito por puxar todo esse fio para a gente, o que a gente pode esperar daqui para frente, e qualquer coisa você volta aqui para trazer novas informações para a gente também. Obrigada, Igor. Foi um prazer conversar contigo. Obrigado, Gabi. Foi muito legal estar aqui com você. Assim, eu gostei muito. Assim, quando precisar, estamos às ordens. Espero que a gente tenha conseguido, né, trazer alguma coisa um pouco diferente do que está sendo dito aí para o público do ICL, assim, que a gente mostre um pouco como essas engrenagens estão girando numa escala maior também. Exato, exato. Tem muita coisa aí por trás também, né? Não é só a briga pela briga, muito pelo contrário, é muita estratégia e tem muito método aí por trás. Obrigada, querido. Até uma próxima. Com certeza, portas escancaradas aqui para você voltar o quanto antes. Até mais. Até mais, gente. Tchau, tchau. Recado importante aqui também, a gente teve nesse domingo, dia 7 de abril, uma aula do Eduardo Moreira junto com o Elliot Aronson, que é um psicólogo social. A aula de ontem foi um sucesso, a gente teve mais de 120 mil pessoas que assistiram ao vivo
essa aula, que foi a primeira vez que o Elliot deu aqui no Brasil, um dos maiores psicólogos sociais do mundo, dos Estados Unidos também. Aqui no Brasil foi a primeira vez que ele conversou. Então, com uma instituição, né, como o ICL, o Instituto Conhecimento Liberta, para trazer tudo que ele absorveu, todo o conteúdo nesses últimos quase 100 anos de vida do Elliot, porque ele tem 96 anos, tá, gente? Então, é realmente muita coisa e tem tudo a ver com o que a gente está conversando, por exemplo, sobre essa história do Elon Musk, sobre extrema-direita, sobre bolsonarismo, sobre dissonância cognitiva, tudo isso o Elliot Harrison trouxe na aula dele nesse domingo. Então a gente quer muito agradecer quem acompanhou, né, quem estava na aula, mas também os novos membros do ICL, da plataforma. E aí, gente, essa aula tá liberada, mas é por tempo limitado. Então, se você acessar emdetalhesicl.com.br, se você perdeu, você pode rever essa aula que foi histórica e você pode se inscrever para assistir esse replay. Então, você vai garantir as mesmas condições especiais que a gente ofereceu para quem entrou na plataforma do ICL ontem. Então, é uma oportunidade muito boa para você que não entrou ainda. Se você fizer a assinatura do Plano Solidário, que dou uma bolsa, né, para quem não pode pagar, então você leva também esse pacote de presentes. Então é muito bom que além de você assinar, além de assistir essa aula que você perdeu, você tem acesso a todos os conteúdos exclusivos do ICL e também pode pagar para alguém que não pode assistir, né? Então tem essa dupla satisfação, vamos dizer assim, de conhecimento. E aí, se você assinar o Plano Solidário, você tem acesso ao Animal Social, do Elliot Harrison, com o prefácio do Eduardo Moreira, que é o livro do Elliot, que é, inclusive, o livro preferido do Edu, ele já falou sobre isso algumas vezes. Também O que os Donos do Poder Não Querem que Você Saiba, que é o primeiro livro da trilogia sobre o capitalismo do Eduardo Moreira. Você vai ter acesso a isso também. E Os Engenheiros do Caos, do Juliano da Empoli, ou Empoli, não sei se minha pronúncia aqui tá certa, mas, gente, são, assim, obras fantásticas. Então, além de ter acesso a mais de 200 cursos que são exclusivos das nossas plataformas, então, tem série, tem os cursos que são aulas mesmo, tem essas aulas também pontuais, tipo a do Elliot, que você pode assistir, que vai ficar lá na nossa plataforma agora, né? Então é por tempo limitado, então você tem que assinar para participar. Tem reportagem especial também, por exemplo, da Heloísa Vilela, fica tudo lá, aula de idioma, enfim. Então, inclusive, tem um curso, uma novidade quentíssima, não sei se o Gabriel Vento tem aí também na agulha para liberar para gente, mas tem uma novidade que estreia hoje na nossa plataforma, que é o curso A Saúde no Brasil e os seus desafios. Não sei se a gente já tem essa thumb, mas eu vou explicar aqui também, que é com a Jandira Fegali, que é deputada federal pelo PCdoB do Rio de Janeiro. Ela vai compartilhar a experiência dela de mais de 40 anos de gestão pública e ensinar sobre a história do SUS, né, do Sistema Único de Saúde, que é exemplo no mundo inteiro, políticas públicas para a promoção de saúde e muito mais. Ou seja, é coisa muito boa e muito referência que vem por aí. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Lembrando que o próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo, para quem acompanha aqui no YouTube, em todas as nossas plataformas aqui do YouTube, Eduardo Moreira, Instituto Conhecimento Liberta. Na sequência, você fica com o Mercado Investimentos, depois tem um rolê série com o William De Luca, que está de volta de férias. 6h da noite tem ICL Notícias, segunda edição. Lembrando que esse episódio vai ficar disponível também nas plataformas de áudio. Todos os episódios estão lá e você pode assistir, maratonar se você quiser. Obrigada e até amanhã. Que aula incrível que a gente teve no domingo. Estou aqui no ICL e os comentários estão chegando de tudo que é canto, agradecendo a aula com Elliot Aronson, o maior especialista vivo no mundo em comportamento humano, e muitos insights, muitos conhecimentos, pesquisas que ele mencionou, conceitos que as pessoas não tinham ideia, e muita gente está pedindo para a gente liberar o replay dessa aula. Então, se você não assistiu, a notícia boa é que a gente resolveu liberar o replay atendendo, que está todo mundo pedindo, mas vai ficar pouco tempo, porque depois essas aulas ficam disponíveis só para quem faz parte, né, ali dos cursos do ICL, para poderem usar isso como referência depois. É o ICL Cursos que financia a gente ter tudo isso gratuitamente. Então a gente permite que todo mundo assista, mas depois fica na área restrita ali.
Mas, dada esses pedidos, aproveita hoje, porque hoje você ainda consegue assistir gratuitamente essa aula e aprender com tudo que foi ensinado ali, tá bom? Um abraço e curtam esse presente. E assistam até o final, que no final tem mais presente para vocês.